Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma faquezinha um pouco diferente porque tem saído muita coisa online de vários fatos relevantes, informações e tudo mais. E hoje um colega youtuber, o André, veio perguntar algumas coisas sobre o SEI do IBAMA, porque ele está acostumado com o SEI da ANP. E tava com umas dúvidas do IBAMA, enfim. Vou ver se eu tentei ajudar ele na hora, mas tava no meio do pregão. Vou ver se aqui eu ajudo-o. E ajudo vocês também, para descobrir como é que eu pego isso aqui. E outra coisinha, falar sobre o boato, que talvez seja fato, né? Sobre o grande investidor que está talvez saindo da Brava. Mas vamos que vamos. Vamos por partes. Primeira coisa, pro IBAMA. Vai no Google, joga no Google. No Google, temos aqui, você bota pesquisa sem IBAMA, Sistema Eletrônico de Informações, dá um zoomzinho para melhorar para vocês. Consulta processos. Aí você vem aqui, processo em tramitação do SEI. Aí ele já te joga aqui nessa capa. Só que antes, eu acho que vale, tá, se cadastrar como um usuário. E aí tem um passo a passo, é bem fácil, é uma burocracia chata, mas bem fácil. Por que cadastrar? Por que a gente consegue acessar esses dados? Porque tem a lei de acesso a informações. Enfim, aí, quando vem aqui, Brava Energia, FZ3X1Y. Vem aqui pesquisar o que teve, o que saiu de novo, né? Eu acesso isso todo dia, frequentemente, antes de começar o pregão, no meio do pregão e no final do pregão, logo antes de fazer os vídeos e tal, para ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Isso aqui é esse processo, eu acho. Então temos que achar o processo em questão. É esse aqui. 1947, 1947, 1947. 1947 é o processo de Atlanta, tá? Muita coisa. E a Marcele é uma moça, uma senhora que trabalha na Brava, pelo que eu entendo, e ela que sobe frequentemente os documentos. Também tem um nome que acontece muito aqui, que é o Vinícius Padre, ele também sobe muita coisa. E aí, o que é essa cartinha? Essa cartinha é a carta de Atlanta, da Brava, falando sobre os Poços Novos de Atlanta. E o que eu achei muito interessante, tem um anexo. Nesse anexo, achei aqui que é a licença de instalação, processo tal, tal, tal. E aí falo muita coisa, é muito legal. Vale a pena perder o tempinho aí lendo esse negócio. Eu adorei ler. E aí ele mostra o cronograma. Sendo o cronograma, falando o seguinte, olha, a gente vai fazer as coisas a partir de 2025, isso a gente já está fazendo. Começa a perfuração e completação dos dois poços a partir da metade do segundo trimestre do ano que vem, para começar a produção talvez no segundo trimestre. Isso pode antecipar um pouco, mas é o cronograma básico. Isso é o que eu achei de forma um tanto quanto fácil. Tá? Então a gente tem aqui que os poços novos a serem perfurados são de fato para 27. Mas aí, caçando, vou fechar esses aqui. Caçando mais coisa,
eu achei esse processo aqui que ainda não fui autorizado. Eu subi hoje o pedido e eu quero ver o que que é isso aqui. Eu literalmente não sei o que é isso. Quando a gente pesquisa sem fazer o cadastro, a gente recebe essa notícia, olha, você não tem acesso ao documento. Então, quero saber o que é esse negócio. Tem outro processo, que é o 2327, que me é muito interessante. Esse processo é o processo de papa-terra. Eu olho esse negócio quase todo dia para ver se saiu alguma coisa nova, tá? E aí eles já estão na parte de estudo ambiental e tudo mais, mas qual é a parte interessante desse documento? A Lone Star, a sonda, deve estar liberada para limpeza de casco no dia 5 de novembro e liberação de atividade no dia 15 de dezembro. Então, 15 de dezembro começa a furar. Então, já temos uma data teórica de início do buraco lá em Papa-Terra. Então, fiquemos de olho, tá? 2735, outro processo de Papa-Terra. Esse aqui é o processão maior, gigante. Tá? Ele é gigante. Não teve nada muito novo, mas eu sempre olho para ver se vai que. Tá? Aqui tem muita coisa, tem muitos dados. Eu olho, leio aqui para ver se tem alguma pegadinha, tá? E sempre dou uma olhada. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é no processo 2373. Tem uma cartinha 2373. Tivemos isso aqui no mês passado. A seguinte questão. Isso aqui é o plano de desenvolvimento do Campo de Malombe. E aí o que que a Brava fala? Que emitiu o estudo, uh, a Brava pergunta, né? Ela fala que tem intenção de prosseguir com o licenciamento e consulta a coordenação se há coisas novas, tá? Então, novas necessárias. Ou seja, a Brava aparentemente tem interesse em seguir o Malombe. A princípio, pelo menos deixar tudo certinho. Então, o que que a gente tem? A gente tem Atlanta, tem o cronograma e tem Papa-Terra. E aí eu achei em outro documento, caçando lá Papa-Terra, tá? E aí eu achei o plano de desenvolvimento da produção. Notem, aquele processo 0735. É de agosto desse ano, revisão 00. E aí o que que eles fazem? Eu vou para a página 27. Tem que achar que é a página 27. Ah, uma coisa que eu achei interessante de primeira, tá? Isso aqui é a ideia da produção de petróleo, tá? E aí eles falam que vão produzir alguma coisa como quase 5 mil metros cúbicos de óleo por dia. Grosseiramente, isso aqui dá uns 30 mil barris de fato. Essa é a ideia, com ligação e sem ligação. E aí vocês notem que, de qualquer jeito, é um negócio que é para longo prazo, né? A curva de declínio é muito baixa a partir daqui.
Isso é interessante porque cada par de postos que for colocado, digamos assim, e a estrutura do FPSO tem muita coisa tem muito espaço para novos postos, a gente consegue ir mantendo cada vez mais e até subindo. E aí tem um negócio que eu achei muito legal, que é o cronograma de atividades. Hoje teve a conversa lá no grupo falando o seguinte: a interligação do poço 53 falam num prazo de 54 dias. E do 52 é um negócio mais curto, são 12 dias e meio. Tá? Então, é um processo um pouco mais curto. Não sei o quanto disso consegue ser paralelizado, tá? Mas achei isso muito interessante, ver esse tipo de dado. Então, olhar, fuçar no SEI é literalmente um exercício de paciência. Você vai caçando, catando, e aí você anota qual processo de qual campo, qual empresa e tudo mais. Aqui eu acompanho o Prio, acompanho o Petro, acompanho o Brava, com foco na Brava, que é o meu foco principal, mas tem que acompanhar as outras empresas. Meus clientes têm coisas, têm ativos variados, então eu acompanho isso aqui. Para quem não sabe, eu sou hoje estou como assessor de investimentos aqui numa mesa no escritório do BTG, da Septem Capital. Então eu fico olhando essas coisas aqui para poder fomentar os meus clientes também com informações, né? Porque eles me perguntam, eu tenho que estar antenado, né? Enfim, outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas hoje Brava estava mais leve. Brava estava mais leve, né? A gente está com petróleo. O petróleo não teve um dia assim tão animado. Deu uma animação, depois caiu. Brava deu uma animação maior. Ora, bolas. O que está acontecendo? Tá rolando um bafafá. É um boato. Não temos prova do crime. Mas tá rolando um bafafá que tem um player muito tradicional da Brava, historicamente da empresa, que tá zerando posição. E a princípio, segundo várias contas de várias pessoas e a minha também, tá chegando no fim da posição. Mas notem, tal qual tudo que eu faço de conta aqui é um exercício, isso que eu vou falar agora também é um achismo, tá certo? Então é importante vocês levarem isso. Não tem informação nenhuma diferente de vocês. Eu só acompanho mais coisa e vou pegando no ar uma coisa ou outra, tá? E acompanhando o movimento, entendo que pode ser verdade, que a Marra tenha zerado. E a Marra tinha 400 e tantos milhões de ações. E a princípio eu comecei a perceber um movimento esquisito por volta do dia 22 do mês passado. Tá? E aí eu pego, não sei se está bom para vocês verem, mas eu não consigo dar o zoom, essa é a parte ruim. Essa aqui é a corretora do BTG Pactual. O pessoal olha muito o saldo, que é o net entre compras e vendas. Tá? Compras, vendas. E o que me incomoda, digamos assim, é o fato da galera ignorar, por assim dizer, o fato de que uma corretora tem gente comprando e gente vendendo ao mesmo tempo. Então falar, BTG só vendeu 9 milhões de ações desde o dia 22. Beleza, mas teve gente que comprou. Eu sei que os meus clientes compraram. Tá? Então é razoável crer que e eu conheço, tenho colegas em outros escritórios do BTG, que também os clientes compraram as ações. De tal forma, e aqui eu sei que não teve venda.
Então, aqui teve uma compra líquida e é um escritório que atende bastante um número de clientes legal, com clientes com bom padrão financeiro. Então, os lotes são grandes. Então, eu sei que tem uma galera que só entrou comprando. Então, por outro lado, teve uma galera que só entrou vendendo. Ok? Então, se a gente pensa que a Marra tinha 20 e tantos milhões de ações, bem, o BTG no período vendeu 42. Dada a agressividade de uma série de movimentos que foram feitos, a forma que o BTG vendeu, não pareceu ser um fundo vendendo, nem uma pessoa física vendendo. Foi alguém vendendo com mais agressividade, zerando posição. Tá? Não teve muita, em vários momentos não teve muita calma. Mas como é que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso por fato relevante? Não. Por quê? Porque a Marra não tem mais de 5% da posição das ações da Brava. Então isso é um ponto relevante a se entender. Ela não tem posição suficiente para ensejar um fato relevante, no caso de zerada. Contudo, todavia, entretanto, tem um cara, que é o Halvard, muito gente boa, gosto muito dele. Ele é o conselheiro que a Marra botou no conselho de administração da Brava. Então a gente tem um cara que a Marra botou lá, ele é da Marra, ele é conselheiro da Marra, é esse camarada aqui, tá? Um cara grande, sorridente sempre. E tá aqui. Qual é a grande questão? Caso de fato a Marra tenha saído do zerado sua posição, ou esteja terminando de zerar sua posição, o que a gente vai ter de fato relevante ou de comunicado, não sei nem se é um fato relevante, mas talvez um comunicado da empresa, é a renúncia do Harvard. É razoável que ele saia, dado a não mais participação da Marra na Brava. Né? E o que pode ter acontecido? A Marra deixou de ser uma empresa de petróleo puramente para ser uma empresa que inclusive investe em coisas de cartão de crédito, né? É um jogo um pouco diferente. Ela virou uma empresa de investimento. Investimento. E aí ela tem coisas no Brasil, tem coisa nos Estados Unidos, tem coisa nessa aqui, o que tem vários lugares do mundo. Tem uma ideia de fazer um jogo na Venezuela, mas é muita coisa em aberto. E entendo eu que decidiram, como não conseguiram tomar a posição da presidência do conselho ou uma posição mais relevante, acharam por bem se desfazer da posição e achar outra coisa para fazer. Em português, bem claro. Tá? Eu conheço o Harvard, troquei alguma ideia com ele já. Conheço o antigo CEO da Brava, da Marra, o Chettle. Conversei com eles várias vezes sobre vários assuntos relativos à Brava e eles eram pessoas extremamente otimistas com a empresa. Entendo que a saída deles não tem a ver com vai dar errado, e sim porque divergem eventualmente da forma de tocar a empresa. Uma das coisas que eu entendo, tá? Eu vou deixar minha última nota aqui, é o seguinte. O Richards, ele é um cara da E-Brasil. Quando a gente olha para a E-Brasil, a E-Brasil é uma empresa que cresce, sempre cresceu, evolução constante. Vendeu, a pessoa, não, porque ela vendeu um negócio
uma usina, beleza. Um ano depois ela já tinha comprado outra, 2 anos depois ela comprou outra ainda. Os caras estão sempre crescendo, sempre se mexendo, sempre indo, sempre indo, sempre indo. Eu acho que talvez essa seja a pegada que eles queiram impor na Brava. Um negócio de sempre indo, sempre indo, sempre indo. Não, não sei se coisas gigantes, mas coisas boas. E a gente tem algumas coisas na mesa que eu acho que podem acontecer, né? Já falei da questão de Papaterra, do BC10. Tem coisinhas aí que eu acho que podem acontecer, que são coisas mais palpáveis para Bravo, que agregam valor e resolvem problemas, e vamos que vamos. Eu acho que isso bateu meio que de frente com o pessoal da Marra, porque a Marra tinha aquele plano histórico de pagar dividendos altíssimos e tudo mais, fazer um investimento mais modesto para capitalizar cada vez mais. Enfim, acho que chocaram visões, ficaram mordidos porque não assumiram o trono e resolveram tocar a vida deles. Então, se a Marra está saindo da Brava, perdão, e já saiu da Brava, terminou de sair, é razoável crer que o papel está mais leve e pode ficar ainda mais leve. E com papel mais leve e o pessoal percebendo que o vendedor caiu, parou de vender, existe uma chance do papel engrenar uma alta eventualmente, ou quando subir com uma leveza maior, uma pujança maior. Tá certo? Eu ainda vejo a Brava lá em cima, acredito em um potencial gigante da empresa, acho que ela está avaliada menos do valor razoável para ela, mas é o meu achismo. Tá certo? Bem, é isso. Esse foi um FAQ meio diferente, de 2 perguntas só. Bem explicativo, espero eu. Agradeço a atenção de todos. Forte abraço.